Fazendo um reparo aqui nessa tela display, o conector do cabo LVDS, olha como veio aqui, ó, né? Tá todo esfacelado, todo quebrado, não presta, né? Então eu já consegui tirar ali, ó, outro conector de uma Tecon que não presta, né? Tirei ele com a máquina de ar quente, parou agora o barulho dela. E agora eu vou passar aqui um pouco de pasta térmica, né? Vamos passar uma pasta térmica para retirar cuidadosamente com ferro de solda, né? Vou passar aqui uma camada generosa de pasta térmica. Tirar o excesso. E vou retirar essa outra parte aí com o ferro de solda, né? O ferro de solda já está bem quente, deixa eu ver se está quente o ferro de solda. O ferro de solda está bem quente. Eu aconselho vou tirando uma por uma, olha, ó, amolecendo e tirando com calma para não danificar as trilhas. Olha só, tá vendo? E aí vou tirando uma por uma, camada por camada, amolece e puxa para frente. Amolece e puxa para frente. E assim vamos tirando. Paciência, né? Isso requer muita paciência. Vou melhorar aqui com a luz, que aqui é a luz do celular, para você ver melhor. Tirando todas elas. Pronto. Depois de retirado todas elas, né? Nós vamos fazer aí uma limpeza, né? Aí, ó. Deixa eu melhorar aqui, dar um zoom aqui para ver como tá. Aí ficou essa bagaceira toda. Aí você vai limpar isso aí com álcool isopropílico, com uma escovinha. E eu tô só com a mão aqui, por isso tá tremendo muito a imagem. Deixa eu estabilizar aqui um pouco. É isso aí, ó. Tirei todo ele. Agora eu vou fazer a limpeza. Feito a limpeza, olha como ficou aí, ó. Bem limpo. Agora vamos fazer a mesma coisa com esse aqui. Ó, viu que tá sujo? Porque vê algumas trilhas que veio do outro. A gente vai fazer a limpeza dele também, estanhar todos os terminais, centralizar, tá? Cada pino no seu devido lugar e fazer a soldagem com o próprio ferro de solda, fazendo pino por pino, tomando cuidado para não fechar curto. O conector, depois de limpo, ficou assim, ó. Limpei ele e estanhei, né? Pode ver que você vê ponto de solda ali. E agora vamos colocar na posição certa, colocar aqui. Eu não vou mostrando porque eu tô só com uma mão aqui, né? E agora eu tive que pegar as duas mãos aqui para filmar. Mas eu vou colocando aí devagar. Visto que você centralizou, né?
Olha só, o conector está bem centralizado, está em cima de todos os pontos de solda. E você vai soldar esses dois pontos primeiro, ó. Esse daqui da minha esquerda e o da minha direita, que ficam aí dos lados do conector. Depois que eles estiverem soldado posicionado, que você vai soldar ponto por ponto, ok? Tome muito cuidado para não fechar curto, né? Procurei um aplicativo que tem na internet, que é um microscópio digital para você poder olhar até com o celular, dá para olhar. Agora, se você tiver microscópio, como é o meu caso, aí fica muito mais fácil, ok? Depois de ter soldado o conector na Tecon, né? Olha só como ficou aí, ó. Aí eu fiz um teste com... Deixa eu dar um zoom aqui rapidão. Tem algumas fotos que eu estou disponibilizando aí. Aí eu vi no microscópio, tudo bacana, tá? Tirei o excesso da solda. Tirei toda a sujeira, né? Limpei com álcool isopropílico. E aí tá aí, ó. Ficou legal. Agora a gente vai ver como é que vai ficar lá no televisor. Depois que coloquei os barramentos LED, arrumei o conector dessa televisão, né? Dessa TV Philco. Ela acendeu o LED normal, mas não apareceu imagem. Passando o carro aqui, né? Tá na frente aqui, passando o carro. Então aqui, olha, aqui nesses fios vermelhos chega uma voltagem de 12 volts. E é bem aqui, ó. E não tem essa voltagem. Aí, eu fazendo os testes, encontrei esse transistor aqui, ó. Tem um transistor bem aqui, ó. Esse transistor, ele tá queimado, ele tá com um furo bem no meio. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom pra vocês verem. Ele tem um furo bem no meio. Deixa eu ver aqui se dá pra melhorar a imagem, só pra vocês verem aí. Olha lá o furo lá, viu? Então, eu vou tirar uma foto e deixar aí pra vocês verem. Então não tem, não circula a voltagem de 12 volts para alimentar a tela display. E assim, não tem imagem. Quero só mostrar ali o jampeamento. Eu tirei aquele transistor, né, que queimou. E eu não consegui encontrar outro, né? Então foi feito um jampeamento, né? Eu vou deixar aí a foto e o esquema do jampeamento entre um pino e o outro aí do transistor que... Deixa eu diminuir aqui a imagem de novo. Vou melhorar aqui a imagem. É o transistor que... ...901, tá? Então, esse transistor aqui é 901, que não tá aqui, ó. Olha só, tá o jumping ali feito ali, ó, viu? Acho que dá pra você ver o jumping aí, ó. Então eu fiz esse jumping aí no lugar do transistor, porque ele recebe uma corrente de 12 volts, né? A corrente de 12 volts é que vem desse pino aqui, né? A corrente de 12 volts que vem desse pino para esse pino. Lembrando que aqui, ó, também nesse coletor aqui, ó, tem uma corrente de 12 volts quando o televisor está desligado. Assim que ele entra em funcionamento, ele passa para 2,5 volts. Então você vai encontrar 12 volts com a TV desligada aqui. Mas a partir do momento que você aciona o power, essa corrente cai e passa aí a 2,5 volts. E aí aparece 12 volts ali onde está jampeado. É por isso que você tem que fazer o teste com o power on ligado do TV para identificar os 12 volts. Esse 12 volts é o que alimenta aqui, ó, tá? O cabo LVDS que vai lá para aqui a Tecon, né? No caso uma Vecon que está aqui no display do televisor, tá? Então, se você tem uma TV que não está ligando, trocou os LEDs, não liga, no caso foi isso aqui, ó, troquei os LEDs e consertei esse conector aqui, né? E ficou
ficou ruim, não deu imagem. Aí eu fui ver que não tinha 12 volts saindo daqui para chegar aqui, medir tudo certinho, não tinha a voltagem aqui, ó, nesse fio vermelho de 12 volts. Então eu descobri que aqui interligava até aqui ao ponto 2 do transistor, que fazia o controle de tensão. Então esse transistor ele apenas funcionava como uma espécie ali de ponte, né? Na realidade ali, ele fui pesquisar, ele não é um transistor, tá? É comum, ele é um transistor de efeito de campo. Ele fica bem ali, controlando ali a voltagem que vai ali para a Tecon da tela display.